Olá, mais uma live, terça-feira, vamos começar. Vou começar mostrando para vocês o que eu estou fazendo. Estou começando uma aquarela nova. Estou aqui, antes de começar a live, fazendo mais uma camada na minha aquarela. Para mostrar para vocês, já vou virar o celular. Acho que dá para ver, né, o que eu estou fazendo. Muito bem, olá, boa tarde a todos que estão chegando. Hoje é mais uma live, vamos começar a conversar mais uma vez. E eu estava aqui, ó, passando camadas numa aquarela que eu vou fazer para mostrar para os meus alunos. Então, enquanto eu faço a live, eu também vou pintar um pouco e vou mostrar para vocês também como é que a gente se organiza com a aquarela. Hoje, nessa live de hoje, eu gostaria muito de conversar sobre uma coisa que é muito importante, que eu acho que vocês sentem também. A gente tem uma vida enlouquecida, né? Então, durante o dia, a gente faz aquela lista de coisas para fazer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a minha lista. A minha lista tem 200 itens. Então eu chego no ateliê, sento e começo, escrevo tudo que eu tenho que fazer, assim, todos os itens, e é uma tarefa, né? Não tem jeito, são tarefas que antes de vir pintar, eu pinto profissionalmente, eu vou me organizar. Eu imagino que todos vocês tenham também, né? Eu imagino que a vida de todo mundo tem essa quantidade de coisas a fazer e que às vezes a gente fica sem um segundo para a gente fazer uma coisa que a gente goste. E os dias vão passando um atrás do outro e a gente fica sem fazer aquilo que a gente gosta, né? Então, a live de hoje, eu queria falar muito sobre desligar um pouco, sobre a gente conseguir um tempo que a gente saia um pouco dessa vida atribulada. Eu acho que é assim, né? Nós temos uma vivência, né? O que é a vivência? Quando a gente está... Porque existem duas coisas, a vivência e a experiência. Quando a gente está no dia a dia fazendo todas essas coisas da lista, né? E a gente tem que fazer para a vida acontecer, a gente está vivendo, é um pouco no automático, ela tem uma certa insignificância, não é que a insignificância não no sentido ruim, mas uma insignificância de não ser significativo tudo aquilo que a gente está fazendo no dia a dia. E a experiência, ela é diferente, ela vai te conectar, ela vai te levar a algum lugar. Então, e ela consegue ter uma relação muito mais profunda do que a vivência, as coisas que a gente faz no dia a dia, que no dia seguinte a gente praticamente esquece, né? Então, a experiência, ela é muito importante. Como conseguir essa experiência, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que a nossa vida tenha alguma experiência, né? Que essa experiência nos traga alguma paz, algum silêncio, um bem-estar, que seja leve, né? Que não tenha cobranças. Isso é o mais importante, né? Então a gente tem que se proporcionar isso. Às vezes a gente tem o desejo, mas a gente não vai atrás. E aí é muito complicado, porque a vida vai rolando muito rápido e nós não paramos para ir atrás desse nosso desejo, para ter essa experiência.
E aí o que eu queria falar para vocês é que a aquarela, na verdade, ela traz esse momento de conexão com você mesmo, ela traz esse momento de paz, ela traz esse momento que ela vai esvaziar completamente a sua mente. Então, ela é muito além de uma técnica. A aquarela, aqui eu vou até mostrar para vocês, estava aqui pintando com a minha aquarela nova. Eu estou super feliz que eu estou com uma aquarela nova. Muito, muito feliz. Oi, Deca, tudo bem? Você está por aí? Arnaldo também. Muito bom. Então, é assim, é uma felicidade, né? É um momento que a gente se sente muito feliz. Não significa nada, é uma aquarela, né? Mas assim, é prazeroso. E é isso que a gente precisa na nossa vida. Então, olhar para a minha aquarela nova, eu gosto muito também da minha aquarela antiga. Adoro, não vou aposentar. Mas é um momento que eu dou para mim de presente. Então, olhar essa minha aquarela não é nem usar, é olhar essa minha aquarela, eu já sinto que é uma coisa que me satisfaz muito. Então, é isso que eu queria trazer hoje aqui nessa live, né? Como é que a gente pode proporcionar momentos que a gente tenha algum tipo de prazer, algum tipo de leveza, a gente consiga esvaziar a mente, porque nós precisamos disso no dia a dia, não tem como. Então, a aquarela leva a isso. Então, assim, eu vou fazer alguns exercícios, vocês vão ver aqui, eu vou até secar para vocês verem. Deixa eu até pegar aqui os outros pincéis. E essa aquarela, essa técnica, ela, assim, a gente vai usar a técnica para desacelerar, porque ela tem Por que a aquarela? Vamos falar. Por que a aquarela? Porque a aquarela é o seguinte, ela tem o tempo dela, ela tem um tempo que a gente não é o nosso tempo, é o tempo que ela vai determinar. Que tempo é esse? É um tempo de secagem, é o tempo da água com o pigmento correr no papel, é o tempo da mancha se espalhar. E se nós levamos esse mundo acelerado, a nossa ansiedade, o nosso estresse, ela simplesmente não funciona. E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, assim, é importante entrar no ritmo da aquarela e não impor o seu ritmo. E aí, quando você entra no ritmo dela, de um outro tempo, é o momento que você está se deixando desacelerar, você está ficando muito mais em paz, né? Você está com a mente ficando vazia e você está num momento que é muito mais seu do que essa vida atribulada, né? Do que esse mundo. E aí esse momento é que a gente vai chamar de experiência e não de vivência, né? Esse é o momento que a gente se dá pra gente. Então, assim, volto a dizer, a aquarela é importantíssima como técnica. Por exemplo, eu poderia falar, vamos fazer acrílica, vamos fazer, claro, também vai nos dar esse momento, mas elas não têm essa desaceleração como a aquarela tem. E o muito importante é sempre quando fizer, não ter uma cobrança muito grande, porque essa cobrança muito grande, ela vai trazer para você uma ansiedade muito maior. Então é complicado isso, porque essa ansiedade vai não deixar as coisas acontecerem, né? Então tudo aquilo que a gente queria, que era ficar tranquilo, desacelerar, esquecer um pouco esse mundo que quase que engole a gente no dia a dia, se você não desacelerar com ela, ela não vai acontecer. Então é importantíssimo você ter uma presença na hora que você está fazendo. Você olhar aquilo, você entender que ela vai te levar para outro lugar. Que você está num lugar que é extremamente acelerado e que é o dia a dia e que são todas essas experiências, todas essas vivências que você tem. Você faz aquelas listas enormes de coisas para fazer durante o dia, você tem que cumprir aquilo. E quando você se propõe a fazer uma técnica como a aquarela, aí sim
você tem que realmente ter a sua presença ali, você entender que ali é aquele momento que você vai ter para você. Muito bem. Eu acho que é uma das coisas mais importantes para falar, que não é a técnica, mas é aonde a técnica vai te levar, né? E a gente consegue ter sucesso nessa técnica quando a gente deixa essa técnica nos levar a esse ponto de paz, de tranquilidade, de leveza, sem cobrança. Isso é, assim, importantíssimo, né? Deixa eu ver se eu acho... Bom, eu vou fazer mais uma camada aqui da aquarela, enquanto vocês veem. Eu uso o secador, porque às vezes ela não seca total, então quando não seca, nós temos que, para fazer uma camada em cima da outra, é muito bom secar, né? Você tem que secar bem para a outra camada ser recebida, porque se você não secar, claro, é errado não secar. Você pode trabalhar só com manchas, mas aqui, no meu caso, eu vou trabalhar com sobreposições. Então, com sobreposições, eu estou acelerando a secagem. Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, mas que ansiedade, né? Exatamente contra tudo que você estava falando. Só que assim, é mais por uma questão de tempo aqui da live, que eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz uma segunda, uma terceira camada. Então, por isso que eu estou secando. Normalmente, eu deixo ela secar naturalmente e eu trabalho sempre com 2, 3 aquarelas, porque aí você elimina exatamente esse momento de ansiedade, porque você vai querer trabalhar nela em cima e na sequência. Então eu vou mostrar aqui para vocês, secando. A primeira camada seca mais rápido. Seca atrás também. E secar, como eu falei, é só um processo para acelerar um pouquinho aqui para poder mostrar para vocês. Mas, e o que acontece é o seguinte, a primeira camada sempre vai secar bem rápido. A partir do momento que você começa a colocar outras camadas, a nossa ansiedade aumenta, porque a gente quer continuar o trabalho, e elas secam mais devagar. Por isso que eu tô falando, o time da aquarela, o tempo dela é outro. Por isso que é muito bom a gente fazer essa técnica, porque a gente vai entender que a gente tem que entrar em outro tempo. A gente tem que ter uma desaceleração, a gente tem que estar em outro ritmo. Isso é muito, muito importante. Vou fazer mais uma camada aqui, enquanto a gente conversa. Deixa eu botar aqui. Eu acho que dá para ver. Uma coisa que eu uso muito aqui no ateliê é uma seringa para pegar água e colocar aqui no godê. Isso eu gosto de usar bastante. Vou deixar assim. E aí eu vou fazer uma segunda camada, que eu vou pegar essa lateral aqui, ó. Quando a gente vai pintar no papel, o muito importante para tudo que eu falei, desacelerar, tentar entrar, ter presença no que você está fazendo, prestar atenção, exatamente o pincel, deixar o pincel correr pelo papel com a quantidade, tem mais água, traz a tinta para cá. Não fica querendo só esfregar o pincel, né, freneticamente. Use a calma para isso, que aí é que é o nosso objetivo, né? Então, aqui, ó, eu tô trazendo o pincel, eu encharco o pincel e trago o pincel no papel, como se eu estivesse lambendo o papel, que é muito diferente de um lápis. Esse tempo é o tempo que eu tô falando de desaceleração, é o tempo que eu tô falando. Entra aqui, ó, na tinta, no papel,
ela entrando no papel, você passando com ela com o pincel, e esqueça do mundo, esqueça de todas as preocupações, de tudo que você tem que fazer. É tão maravilhoso você ver uma cor entrando no papel. É isso aqui, ó, e ela se sobrepondo. Então, essas cores são maravilhosas, porque elas vão se sobrepondo. Então, é muito bacana fazer isso, né? Vai sobrepondo e cada camada você vai entrando lentamente nesse ritmo. Aqui eu tô fazendo assim, e eu vou sobrepor várias camadas do amarelo. E cada camada tem um ritmo e eu vou lentamente entrando nesse ritmo. Então, eu não sei de vocês como é que é, mas eu acho que todo mundo tem esse estresse, né, da vida, né? E o que eu vou convidar vocês é para vocês terem um momento de silêncio, um momento de paz, um momento só de vocês. E usando essa técnica, que é a mais apropriada mesmo. O que eu vou propor para vocês, o que é uma novidade, né, que é bem bacana, que vai acontecer, que justamente eu vou ensinar como é que você, através dessa técnica, você consegue fazer esse momento só seu, né? E vou passar uma série de exercícios. Então vai ser um workshop que chama Comece Leve. Muito importante, leve, porque vai ser leve, sem cobranças, sem perfeição, sem precisa ficar maravilhoso. Não é esse o objetivo. O objetivo do workshop Comece Leve é um objetivo de vocês conseguirem trabalhar com uma técnica e que essa técnica leve a essa tranquilidade, a essa paz, a esse momento de vocês. O workshop, então, Comece Leve, vai ser no dia 11 de outubro, que é um sábado. Vão ser 3 horas, é um tempo bem legal para começar. Vão ser 3 horas que eu vou orientar os alunos que estiverem comigo, porque vai ser online esse workshop. Então, se você estiver em casa, se você estiver em um lugar, uma mesa, você vai poder assistir a aula e também, claro, eu vou ensinar alguns exercícios do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. E para quem estiver assistindo e estiver no workshop, para poder fazer esses exercícios, tendo o objetivo principal de ser um momento, são 3 horas de prazer, de silêncio, de esvaziar a mente. São 3 horas que a gente vai usar uma técnica linda, que tem transparência, que tem sobreposição e que vai nos levar a um outro lugar. O Comece Leve, ele vai ser no dia 11, então, voltando a falar, de outubro, que vai ser num sábado, vão ser 3 horas, começa às 10 horas. Eu vou deixar todas as informações aqui, vocês vão poder depois acessar o link para ver. Vão ter vagas limitadas, isso é importantíssimo falar, então não vai ser uma turma enorme. E o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre os materiais de aquarela, como esses que eu tenho. Eu vou mostrar todos os materiais, os pincéis, a tinta, tudo que a gente precisa, os papéis, vou falar dos papéis, vou falar da aquarela, material. Depois eu vou falar da diluição, como é que vocês diluem essa aquarela para poder usar. Vou mostrar isso tudo e depois eu vou dar alguns exercícios muito básicos. Esse workshop é para quem quer começar a pintar e quer esse momento só para ele ou para ela. Então, assim, os exercícios qualquer pessoa vai poder fazer. Isso é muito importante, porque as pessoas ficam assim, eu não sei, eu não tenho talento, eu acho que eu não vou conseguir. Esquece isso tudo. Esse workshop vai ser para aquela pessoa que nunca pegou em um pincel, né? Nunca viu tinta.
Então, eu oriento passo a passo. Eu sou professora há muitos anos, então eu sei como